Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com Pipoca Análise e dessa vez nós trouxemos o filme que conta a história do Elton John, chamado Rocketman. Para contextualizar a nossa análise, vamos assistir um trechinho do trailer do filme. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out. It's a little bit funny, this feeling inside. What did you say your name was again? My name is Reggie! Reginald Dwight. Reginald? That's my granddad's name. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. You could be the best-selling artist in America if you desire. I was trying to do something bold. Why are you still something flashy? Can you even play the piano in those? Let them know who you are. And just don't kill yourself with drugs. So how does it feel to be a star? It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. Those sleeping arrangements get out, all of this is gone. I just hope you realise you're choosing a life of being alone forever. Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reg Dwight. They pay to see Elton John. Sorry. I know. Do you even care how much pressure I am under? Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself. Maybe I should have tried to be more ordinary. You were never ordinary. What a shy little boy you were. Look at you now. Wilson, é um prazer estar com você hoje para fazer análise desse filme. E eu gostaria de pedir para você, antes de nós entrarmos nos aspectos, nos detalhes do filme, para analisar, gostaria que você fizesse uma introdução. Uma introdução. Eu queria sair um pouco assim da normalidade. A palavra individuação, do Jung, se tornar uma pessoa indivisível. O Elton John foi uma pessoa divisível. Nós temos que começar a compreender, um filme na chamada fala de fantasias. Na verdade, nós temos necessidades. Todos nós temos instintivamente necessidades fisiológicas de comer, beber, fazer sexo. Nós temos necessidades um pouco mais superiores, que são de segurança. Acima delas, nós temos necessidade de sermos amados, valorizados, queridos pelas pessoas, aceitos, né? E, na realidade, essas necessidades, elas têm um quê de sobrevivência individual. E toda vez que nós não realizamos e que não satisfazemos essas necessidades, de alguma forma a gente se fixa nessas necessidades. E instintivamente nós somos movidos a esse processo. E quando nós não temos isso satisfeito, isso nos incomoda no campo da nossa consciência. Então, na teoria de Maslow, a gente vê que a nossa motivação ela é uma pirâmide. As necessidades prioritárias, porque comer, beber, fazer sexo não é uma estrutura egóica. É uma estrutura humana, mas se eu me fixo nessa necessidade, ela passa a ser imperiosa. Buscar segurança, guardar um dinheiro para o futuro, pensar numa estabilidade financeira, afetiva, é humano. Mas se eu me fixo nesse processo, deixa de ser humano.
Porque, na verdade, eu começo a ter desejos, que essas necessidades nos impulsionam para esses desejos, e os desejos impulsionam as fantasias. E a fantasia é um objeto interno. Como diz Freud, é um objeto onde você se apoia nessas fantasias, principalmente as necessidades de segurança e reconhecimento. Mas eu tive um insight essa noite muito bonito para começar a fazer essa introdução. Acima dessas necessidades, eu começo a ter outras necessidades, porque todas essas necessidades, Márcia, nos fazem querer receber algo para estarmos felizes. Nós nos tornamos verdadeiras pessoas dependentes das outras coisas, das coisas materiais, das outras pessoas. Mas existe uma necessidade acima que nós vamos chamar de autorrealização do self. Autorização de si mesmo. E nessa autorização eu vou encontrar objetos onde eu vou fazer o inverso. Eu vou me dedicar a esses objetos. E essa construtividade de eu dar, de eu me dedicar, é o amor. E este amor, na realidade, você pode dizer que sem este amor nós não somos um todo. Esse amor, ele não cria uma dependência do objeto. Pelo contrário, eu me dou para esse objeto. Então você encontra amor de cientistas que se dedicam à ciência, à medicina, médicos, professores que têm amor em ensinar, músicos que com seu talento vão alegrar, porque tudo isso, os orientais chamam-se de Dharma. O Dharma é aquilo que eu tenho de potencial para dar para o mundo. E os nossos Dharmas nunca são iguais. Mas o conjunto desses Dharmas cria a própria sociedade. Como Einstein diz, que o amor é a construtividade de tudo. Mas o primeiro estatura de amor é aquela dedicação a um determinado objeto que por si só ele vai me suprir. Ele não vai permitir que eu tenha outras dependências, porque ele me supre daquele processo. Mas em cima da motivação maior, você encontra a autorização empática, que é o dar, que já acontece na estrutura da autorização do self. Você já se dá em tempo, você se dá pessoalmente para aquele processo que você quer. Então, eu posso dizer que o amor é uma pétala de rosas. As pétalas da superfície são quando nós começamos a criar ideais. Então, quando você falou que o Elton era um homem divisível, e aí você falou de fixação e de dependência. Quando ele entra na cena inicial, ele entra na clínica, onde ele fez um tratamento para dependência química, dizendo que eu sou viciado em álcool, cocaína, em sexo, sou bulímico, sou viciado em lidar com as minhas raivas. Você, então, essa conexão? Não. Quando você fala da dependência, da fixação, Sim. do vício? Isso. O vício do é ser divisível? Isso. É isso que eu quero começar a mostrar. Então eu posso dizer que o amor é uma pétala de rosas. A primeira estrutura de amor verdadeiro que nós vamos criar, que é necessária à sociedade, ao desenvolvimento de tudo aqui, é quando eu me realizo para as coisas que eu faço. Se o Elton John tivesse o prazer de tocar para alegrar, para fazer feliz as pessoas, pelo talento que ele tinha, ele nunca teria sentimento de inferioridade. Mas o que acontece? Na autorização empática do self, você começa a ter um amor diferenciado, que ele vai apresentar no final da vida dele. Quando ele começa a ter amor pelas pessoas. Quando ele começa a fazer a catarse no final da terapia, onde ele coloca cada um no seu devido lugar, eu peço até que a gente discuta isso, porque é muito importante. Naquele instante, ele estava se liberando desses impulsos primitivos, principalmente de segurança e reconhecimento, porque ele se sentia inferior. Isso tudo tem lá a noção que nós vamos analisar da fase pré-genital até a fase adulta dele. O Elton John só se tornou adulto
no final da vida dele, quando ele é internado, quando ele descobre o piano, a música como grande objeto de amor, de autorrealização do self dele. E aí, depois que ele encontra um companheiro, porque o grande amor dele foi o Bernie. Aliás, o primeiro grande amor dele foi o pai. Um amor irrealizável, né? Não vamos discutir isso. Mas o Bernie foi o grande amor que não o abandonou, que aliás deu tudo para ele, porque sem o Bernie ele não tinha essa projeção. Porque a primeira vez que ele apresentou as músicas dele para um produtor, o cara disse, ridículo, pode parar. Suas músicas não têm conteúdo no processo. Então ali, o grande amor foi o Bernie. Tanto é que quando o Bernie se declara hétero, ele tem uma decepção quando ele vê o Bernie namorar uma mulher. Na verdade, o grande amigo, o amigo que nunca discutiu com ele, que nunca brigou, que até hoje é o grande companheiro dele, foi aquele grande amor. Mas, obviamente, ele perlaborou aquele luto. Quando ele se tornou um todo, quando ele começou a ver que a música para ele era um objeto que poderia produzir prazer não só para ele, para o seu próprio self, para o seu próprio ego, mas também para os outros. Então, eu posso dizer que a evolução não é uma coisa muito fácil. Eu fiz uma cola aqui, porque é muita informação. Então, eu vou me permitir, vocês me perdoem, mas eu vou falar uma coisa muito interessante. Tudo que nós temos no nosso pré-consciente e que nós não conseguimos elaborar aquilo, compreender, fica muito difícil, porque nós não conseguimos manter aquilo no pré-consciente. Então, os mecanismos de contra-investimento, de recalque, são imediatos. Então, você vê que ele tinha um amor por aquele pai. Vamos começar, vou começar a fazer uma análise contínua desse processo. Se você pegar, não aparece no filme a fase pré-genital como um todo. Aparece ele mais ou menos com 4, 5 anos, altamente rebelde, chegando tarde, e a mãe dizendo para ele que ele não ia comer, porque ela jogou fora a comida. O filme já começa por aí. Então, ele não teve um modelo de mãe. A mãe era uma pessoa dissoluta, uma pessoa de um baixo caráter moral. Era uma pessoa infeliz, grosseira, que deslocava toda a infelicidade, porque depois, no filme, mostra que ela prendeu esse marido. E ele, o pai dele, era um aviador da RAF, da Real Força Aérea. Ele era um líder de esquadrilha, ele era um homem treinado para matar. Ele era um homem tosco. Ele vivia aquele ideal de piloto, de oficial da aeronáutica. Então, na verdade, ele, de certa forma, com 4, 5 anos, como ele não tinha modelo de feminino, de mãe, ele se dedicou totalmente ao abraço, ao apoio do pai, na fase pré-genital. Você vê que tem várias cenas que mostram a própria rejeição do pai, a humilhação que o pai fazia. Então, ele ali foi uma vítima. Naquele instante, ele não tinha nenhum tipo de motivação que não fosse instintiva. Ele era um menino. Então, como é que ele resolvia aquele processo? Na verdade, ele chorava, ele se isolava. O que ele fez? Ele se fechou dentro dele próprio, daquela própria infelicidade, daquele medo de rejeição. A gente sabe que rejeição, abandono produz inferioridade. Ele se sentiu inferior. A única sorte que ele teve como modelo feminino foi a avó, que era um anjo de vida. Essa avó foi que deu tudo para ele, inclusive a carreira dele. Então, se a gente começar a analisar, não sei se você quer fazer um contexto de algumas cenas dessa infância, porque era uma mãe que não dava um abraço, e ele queria o abraço do pai, tanto que ele pedia abraço. Um dia ele pediu um abraço lá pro pai, o pai disse, isso é coisa de coisa de marica, uma forma de dizer. Mas eu achava bom você fazer um contexto de que você viu nessa fase assim pré-genital, de observação, porque naquele momento ele não tinha como ter ainda a autorrealização do self. Não. Ele não tinha descoberto nenhum talento nele. Ele era um ser desamparado naquele processo, completamente desamparado, né? Sim. E é interessante a introdução que você fez, porque você parte do adulto que chega naquelas condições daquele tratamento, totalmente clivado, totalmente dividido, com essa, né, com todo esse cenário de vícios, inclusive por compras,
viciado em remédios, além dos outros vícios que eu falei, e agora você vem colocando a origem disso. A origem. Aí a gente volta para o contexto da infância dele. E ele, quando chega lá na clínica, quando a facilitadora do grupo pergunta por que ele estava ali, ele responde: eu estou aqui, aí era o adulto, eu estou aqui porque eu quero melhorar. E que a gente pode ver também essa fala como: eu estou aqui porque eu não aguento mais viver como eu estou vivendo. E lá na infância, Wilson, você falou da mãe, né? Você está contextualizando assim, como era essa criança? Essa mãe rígida, essa mãe não rígida, mas agressiva, essa mãe que hostilizava ele e que falava para ele: não adianta esperar pelo seu pai, porque ele vai demorar para chegar, ou porque ele não é confiável. Ela sempre estava denegrindo a imagem do pai. Um pai militar que tinha, era visível a dificuldade que ele tinha de expressar emoções. Sim. Ele era um homem muito infeliz. Infeliz porque também naquela relação. Ele ficou preso no casamento porque nasceu ele. Sim. Ele era o objeto de desagrado desse pai. E aí, vamos pensar uma coisa. Você falou do sentimento de rejeição, do sentimento de inferioridade, e ele tinha um grande desejo, que era de receber o amor daquele pai, que não vinha. Tanto que ele esperava o pai chegar. Mas por que isso? Para procurar. Mas eu vou te explicar por quê. Porque, na realidade, uma criança até 5 anos não tem objetos. Os objetos são os pais. Ele não tem ideais. Ele é puramente instinto. Na verdade, na fase oral, até 2 anos, ele busca segurança, abraço. Ele estava fixado numa fase oral. Ele entrou numa fase anal altamente submisso. Essa submissão levou a vida inteira. Porque ele tinha que ser bonzinho para agradar o pai, para agradar a mãe, para não apanhar da mãe. Então, na verdade, quando ele não tem objeto, as crianças, os primeiros objetos são os pais. E os pais negaram esse amor para ele. Ele ficou, eu posso dizer que ele viveu ambos. E ele viveu um estado de desamparo total. A única pessoa que dava abraço, que cuidava dele, era a própria avó. E aí eu gostaria que você explicasse uma coisa, por favor. A fixação nessas fases pré-genitais. Na medida em que ele não tinha essa sustentação, porque a criança recebe, ela não dá. Ela precisa que os pais deem a provisão. Sim, é instintivo, é natural. Como fica a questão, Wilson, de traumatizar-se, a criança ficar traumatizada, podendo daí para frente manifestar comportamentos de agressividade e de submissão? Como é isso? Mas então o que eu quero dizer é que, na verdade, o processo motivacional dele era puramente segurança e reconhecimento. Certo. Básico. O fisiológico ele tinha, ele comia, bebia, ele tinha as necessidades deles atendidas. Mas essas duas necessidades produziram nele, porque o instinto é o seguinte: você agride o mais fraco, mas você fica submisso ao mais forte. Então, o primeiro processo que eu queria dizer é que quando nós estamos infelizes e nós reprimimos essa infelicidade por falta de objeto, isso é muito Jung. Esses objetos, eles são interiorizados como impossíveis de eu ter. Vamos dizer que ele fez uma repressão e colocou isso lá no inconsciente dele através de um processo recalque que Jung dizia que era uma sombra. Mas Jung falava uma coisa muito interessante, que quando nós fugimos desses objetos, nós vamos a vida inteira buscar objetos substitutos por um processo de projeção. Ele buscou uma vida inteira este pai. Ele buscou a vida inteira esse pai e o abraço. Logicamente que a homossexualidade dele foi produzida por uma falta de modelo feminino e por uma agressividade do pai. Eu acho que ele não teve... A única que deu modelo feminino foi a avó. Mas o pai não deu modelo, ele negou completamente o modelo desse pai. Então o que acontece? Nessa fase pré-genital, o desamparo dele foi total. Então ele não tinha objeto de amparo. O único objeto que ele teve de amparo foi a fuga, a negação dessa realidade. Então ele começou a se tornar uma criança insuportável, porque criança insuportável é uma criança que chama atenção. E às vezes a criança apanhar é uma forma de se sentir amado. E ele apanhou muito, porque na verdade ele se intitulava, entendeu?
um rebelde naquele processo. Acontece que o divisor dessas águas, todas dessa infância, mais ou menos com 5, 6 anos, a gente viu quando o pai rompe com a mãe e ele vai embora. E quando ele vai embora, ele nem se despediu. Aquilo foi um outro trauma, outra decepção. Eu posso dizer que o recalcamento dessa imagem do pai foi progressiva, mas foi acentuada a partir desse trauma, do próprio abandono do pai, eu ir embora e deixar ele sozinho e não aparecer mais na vida dele. Então, a partir dali, ele entra numa fase muito rebelde. Até que o dia ele abre um piano e começa a tocar, porque aquilo ali era talento puro, ele não aprendeu. Ele começou a fazer acordes, ele começou a tocar e a avó viu que ele tinha. A mãe desejou na hora, que a mãe não apoiava nada, mas a avó disse, não, ele tem talento. E aparecem as cenas, ele com um professor. Então, e ele queria, o desejo dele era tocar para aquele pai. Sim, mas quando você fala da agressividade, da submissão, como ele começa a pensar e sentir a partir daí? Que ele é incapaz, que ele não merece ser amado, talvez sentimento de culpa por não ser, né, acolhido pelos pais. E aí você falou do comportamento rebelde, da agressividade. A criança, muitas vezes, ao demonstrar, através desse comportamento rebelde, ela está manifestando a agressividade que ela... A rebeldia era o objeto dele. A rebeldia era o objeto. Porque ele era agredido. Ele era agredido. Então, na verdade, a rebeldia era o deslocamento da infelicidade dele. Que objeto que ele tinha? Quando ele descobre o piano e a mãe bota o professor, o potencial dele, do próprio self dele, pum, explodiu. Aí ele encontra o primeiro objeto de apoio, o piano. E isto não tem problema nenhum. Porque você sabe que no período de latência, de mais ou menos de 5 a 6 anos até 10, uma fase de socialização. É uma fase onde a criança tem que desenvolver a empatia, ela tem que desenvolver o conceito de compreensão da própria sociedade. Então, na verdade, não aparece muita socialização dele fora dali, não aparece. Mas a gente pode inferir que ele ficou praticamente dedicado ao único objeto que ele tinha, que era o piano. Tanto que se tornou um talento, que quando ele vai lá naquele conservatório, porque o professor disse tudo que eu podia ensinar, ensinei. E ele vai para uma professora mais avançada, ele reproduziu a música clássica que a professora estava tocando tão bem como a professora. Uhum. E ali ele tem um estímulo superior. Então, na verdade, eu posso dizer que o único objeto que ele teve, que eu posso até usar no termo da psicanálise, é um objeto transicional. Porque a gente sabe que o piercing é um objeto que dá segurança. Uhum. A tatuagem é um objeto da segurança. Esses objetos de transição são de transição de uma forma insegura para segura. O piano era a única coisa que dava vida a ele, que dava segurança por esse processo. E ali, graças à avó dele, porque a avó dizia, não, você tem talento, você não é uma pessoa qualquer. Ali teve uma grande mãe 2 vezes, aquela avó, que foi uma alma muito boa para ele. Tanto é que na cartaz a primeira que aparece é a avó, naquele processo, que foi o grande amor da vida dele como mulher. Mas você vê um período de latência onde praticamente o filme só dá um contexto dele estudando piano. Uhum. Não aparece ele na sociedade, não é? Não. E aí quando você falou, né, do primeiro objeto de apoio dele, e que também acabou se tornando um objeto transicional, sendo o piano, me fez lembrar desse conceito, né, da transferência do inconsciente evoluído. Porque ele senta no piano, algo toma ele de uma maneira, arcaicamente. E aí vem, né, do inconsciente mais evoluído, vem aquele talento, aquela manifestação. E ele fala que ele queria tocar para o pai. Você falou da fase fálica, da busca de reconhecimento por parte da criança. E ele falou assim que ele queria tocar para o pai. E aí tem uma cena em que a mãe vai lá brigar com ele, porque ele estava com a luz acesa, e aí ele apaga, põe a lanterna, e aí ele imagina na mente dele ele regendo uma orquestra. Isso aí. Né? Aquela necessidade que ele viu ali nesse objeto de apoio
inconscientemente, uma autoestima dele começou a fluir. Se ele não tivesse o sentimento de rejeição, de inferioridade, o piano teria sido o primeiro a autorização do self dele. Ele teria sido um monstro, porque ele teria uma vida normal. Mas, na verdade, o que acontece? A quantidade de traumas que ele teve, a carência afetiva que ele teve, que todos nós temos, Sim. transbordava de tal forma, e se você perceber, todos os objetos que ele buscava apoio fizeram ele sofrer. Sim. É o que Jung diz. Enquanto nós temos recalques das nossas inferioridades, das nossas rejeições, nós vamos atrair problemas para nós. Porque, na verdade, os objetos vão nos machucar. Que não vão dar aquilo que a gente quer. E, na verdade, você percebe o seguinte, quando nós... os objetos tradicionais, ele usou quase todos, porque as máscaras que ele botava, as palhaçadas que ele fazia, era um objeto tradicional. Aquilo ali escondia a verdadeira personalidade dele. Então ele tinha que ser um palhaço. Mas se você perceber a adolescência dele, ele foi uma pessoa altamente rebelde. Começou a beber, usar tóxico. Ele queria descontar nas mulheres, porque ele teve vida hétero. Ele teve vida hétero com as mulheres. Na verdade, ele fazia aquilo até com um processo de autoafirmação. E tem uma coisa, quando ele sai desse período de socialização e entra na fase da adolescência, onde o filme, ele monta uma bandinha. E nessa bandinha, o talento dele não aparecia, porque eu fui músico, acompanhava. Então o talento é de quem está cantando. E, na verdade, ele era ali um colaborador daquele artista que estava cantando. E, na verdade, paralelamente, ele tinha um sonho, ele queria compor. Foi quando lá no estúdio, o cara que rejeitou, ele disse, não, sua música não tem talento, lá não tem conteúdo. E o rapaz dá um envelope para ele de alguma coisa que chegou para aqueles empresários, de alguém que fazia letras. E quando ele abre, ele pega aquelas letras, quando ele vai no piano com aquelas letras, surgiu o Elton John. E é tão interessante que nessa fase do conjunto, Elton era um rapaz do conjunto que trabalhava com ele que ele ficou apaixonado. Estava até na condução, que aquele empresário, primeiro empresariava ele nos barizinhos, era o nome do Elton. O Elton, Elton é meu nome, esse Elton. E quando o empresário disse que ele tinha que ter um outro nome, foi a grande fuga daquela personalidade doentia. Elton John. Ele viu a fotografia do John Lennon, que era uma figura importante. Elton John. E quando na terapia ele diz que o nome dele era Elton Hércules John, esse Hércules era símbolo da força que ele queria ter naquela força, naquele processo. Então você vê que esse nome, quando ele criou este nome, ele pegou aquela personalidade infeliz, desamparada e recalcou toda. E, na verdade, você pode ver que todos os objetos substitutos que ele foi pegando, todos fizeram ele sofrer, todos usaram muito ele. Sim, mas quando você fala do Hércules, por exemplo, a gente vê aí essa projeção do ego ideal dele. Sim. Né? Que é uma transferência. Sim. Mas voltando um pouco ainda antes, Wilson, vou sair da fase adulta, vou voltar, tá? Porque tem pontos que chamaram a atenção, como, por exemplo, a mãe dele, quando falou da bolsa da academia de música, que ele poderia conseguir a bolsa, e aí a mãe fala para ele que não tinha tempo de levar. O pai, estavam à mesa, e o pai, ela mostrando uma revista para ele, e aí então o pai disse, vocês acham que ele tem talento? Tudo isso na frente dele. Aí você vê a criança olhando o pai e a mãe, a avó se disponibiliza para levá-lo. Quando ele chega na academia, ele olha para aquilo e ele lembra que a mãe dizia que ele nunca seria alguém importante na vida. Na hora que ele olha, ele devia ter seus 10, 12 anos, período de latência. Quando ele olha, ele fala para a avó, vamos embora. Aí você vê que naquele momento volta aquela fala da mãe. Sim. Porque ele se sentia já com essa idade fracassado. Completamente fracassado. Como filho, um fracasso como pessoa, que nem tinha consciência ainda dessa identidade dele, mas ele se sentia inferior. Aí ela fala assim para ele, não, nós vamos, a avó,
Nós vamos, porque a vida dá poucas chances. Isso aí. E aí foi o que aconteceu, que você falou. Ele senta lá, ele tinha um ouvido musical, ele tem, né? Muito apurado, porque ele quando sentou o piano a pedido da professora, ele foi até onde ela foi, e ela pergunta, por que você parou? Porque foi até aqui que a senhora veio. Ele sabia até onde ela parou. O que eu quero dizer, Márcia, sem querer fazer uma retórica muito... é que, na verdade, o que nós percebemos é que o ser humano, quando ele não encontra um processo de autorrealização qualquer na vida dele, ele se torna uma vítima dele próprio. Ele mascara a própria personalidade e surge aquilo que a gente está vendo hoje, pessoas adolescentes. Porque, na verdade, o indivíduo ele vai buscar a felicidade através das suas próprias fantasias, dos seus próprios desejos. O narciso, por exemplo, o narcisismo hoje é uma doença. O Freud diz que está na base de todas as patologias. Porque os narcisos são pessoas egóicas, que são pessoas que projetam toda aquela inferioridade em novos objetos, e esses objetos sempre vão fazer sofrer novamente, vão produzir, porque vão gerar decepções. Porque a única forma de nós estarmos felizes com os objetos é quando nós estivermos felizes com a nossa própria estrutura de personalidade. Então, nesse processo narcísico, ele desenvolveu um grande narcisismo, que é um narcisismo musical. Porque o narcisismo, na verdade, ele é quando eu me amo muito naquele processo. Ele buscou se amar muito por um objeto que ele não incorporou com uma autorização, que era a música, entendeu? E se ele tivesse tido uma maturidade para encontrar música como uma autorização, ele tocaria para fazer feliz as pessoas. Não, ele tocava para ganhar o aplauso, para ganhar aquela provisão que ele não teve na vida dele. Eu posso dizer que a própria música era um objeto de transição para ele, até que ele acorda para uma nova realidade de vida nesse processo. Mas aí quando você fala desse narcisismo, você quer dizer o seguinte, como pergunta eu estou colocando, ele cria essa identidade, como você falou, essa persona Elton John. Ele idealiza essa persona, ele investe uma energia nessa persona que é excêntrica, que é toda, né, chamativa. Aí você quer dizer assim, a pessoa dele verdadeira, o eu interior dele, era constituído de quê? De sentimento de inferioridade, de profunda insegurança, sentimento de abandono, autodesamparo, sentimento de rejeição. Então, esse era o Elton. O Elton, a sombra. Esse era o Reginaldo. Esse era o Reginaldo. É o Reginaldo. E o Elton era essa persona que ele criou. Que é então, nesse transicional. Tá o narcisismo. É da idealização dessa persona. Todo narciso tem um objeto transicional. E aí toda manifestação narcísica representa um contra-investimento em relação à inferioridade, a complexos. Isso. Não é nesse sentido que você quer dizer? Nós temos uma sociedade hoje narcísica buscando objetos transicionais de felicidade fora de si próprios. E como diz o Jung, toda vez que isso acontece, vão atrair objetos, vão fazer sofrer. Então, quer ver só? Quando o Bernie não aceita a relação afetiva com o homem, com ele, você vê que ele vai morar numa casa e namora uma menina, mas não era a praia dele. Ele se declara pro Bernie. O Bernie disse, não é por aí, naquele processo. Mas eles foram morar juntos e continuaram nesse processo. Mas a partir daí, aquele cara foi um cara dos piores caráteres que eu posso ver. Porque aquele cara era um homossexual, era um homem muito inteligente, ele percebeu a fragilidade. Porque a homossexualidade dele foi despertada quando ele tocava acompanhando um conjunto e um rapaz do conjunto vai lá e dá um beijo na boca dele. Ali pressupõe-se que ele teve as primeiras experiências homossexuais dele ali, naquele processo. Mas essas primeiras experiências homossexuais fragilizaram ele, fizeram ele sofrer. Tanto é que o cara, numa reunião com o Bernie,
e fala mal dele, que ele era homossexual. Então, na verdade, ele, teoricamente, ele não assumiu em público essa homossexualidade, ele foi só assumir na carreira dele, no final da carreira dele. Então, o que é que acontece? Esse empresário vai lá e seduz ele. Sim. Quando ele seduz ele jogou todo aquele processo de felicidade nele, de fazer o pai feliz através daquele homem. Porque a homossexualidade tinha muito desse desejo de ter o abraço do próprio pai. Uhum. Mas aí ele pega o cara traindo ele. E aí ele tem novamente, uma grande decepção com esse pai fantasioso que ele estava buscando. Naquele processo, se você perceber, foi quando ele começou a se dedicar às drogas. E aí ele começou a se alcoolizar e usar remédios. Foi ali naquele processo que o desespero dele, o piano já não satisfazia ele. Tanto é que, se você perceber na carreira dele, quando ele começou a fazer muita palhaçada com fantasias, aquelas fantasias eram uma forma de esconder aquela criança infeliz. Porque a gente sabe hoje, a Melancari diz que a criança infeliz que a gente está na infância, ela vai se colocar na fase adulta. Então é isso que eu queria que você até fizesse um comentário. Naquele momento, aquelas fantasias era uma forma dele aparecer para esse público como um palhaço. Na infância ele se tornava um mau elemento, apanhava, mas era uma forma de se sentir amado. Uhum. As palhaçadas era a forma toda transicional dele esconder a própria infelicidade dele, né? E aí a gente pode entender como, nesse esconder, como fuga, como uma formação reativa. E teve uma coisa, Wilson, que eu associei a isso que você falou, que um outro músico, falou um dia para ele que ele teria matar quem ele era para que ele pudesse ser quem ele gostaria de ser. Aí, quando a gente fala dessa formação reativa, dessa fuga, desse se esconder dele mesmo, chega uma hora e aí ele faz um desmestimento do próprio talento dele, tanto que o Bernie fala para ele, para com isso, para que essa parafernália toda, vamos voltar às origens, volta a ser quem você era, naquela simplicidade, aquele entusiasmo que ele tinha no início, né? Yeah. Que aquele talento estava se expandindo. E aí você falou da questão desse empresário. Ele deixou o primeiro empresário, fica com ele. Esse cara viu nele um objeto, uma presa. Fácil, um submisso. E aí ele exerce um controle, porque aí eles colocam numa posição de autoridade. Acho que até nesse primeiro empresário era o pai dele. Tanto que ele dá um soco na cara dele. Então o que acontece é o seguinte: quando ele tenta o suicídio, foi uma negação máxima da infelicidade dele. Aí era já um avanço. Mas, Wilson, nessa questão da homossexualidade, eu acho que você falou da traição, né? Que ele foi traído pelo empresário, que acabou que eles tiveram um relacionamento. Me fez lembrar lá atrás, quando ele ainda, lá no período de latência, aproximadamente, naquela fase, ele vê a mãe dele dentro do carro, transando com um cara, que acabou depois se casando com ele. Foi uma grande decepção. E aí você estava falando da formação dos modelos, o modelo afetivo, o modelo sexual, da realização do adolescente com realização, quando ele tem a realização, precisa da realização afetiva e da realização profissional. Esse modelo da sexualidade dele sofreu uma forte influência, pensando no Édipo, uma forte influência do pai e da mãe. De que maneira isso? Você acredita que a orientação sexual dele poderia não ser genética, e sim função dessa formação de modelo? Perfeitamente. Porque o artista que eles botaram na infância não tinha trejeitos nenhum, o menino que fez. Na verdade, ele tinha uma homossexualidade muito mais produzida por deficiência de padrões, né, na formação da sexualidade dele. Os modelos parentais não deram esse padrão. E a gente começa a perceber, nesse processo adulto, eu acho que ele não teve uma realização profissional. Porque a realização profissional a gente só tem quando a gente tem muito amor por aquilo que faz. Tocar em público, ele tinha que, a partir da decepção com o empresário,
ele tinha que estar cheirando cocaína, tanto é que sangrou o nariz dele. E se você perceber, as projeções que ele fazia nas fantasias eram interessantíssimas. Vamos ver a última fantasia, ó. Ele abandona um show, tinha um auditório lotado, ele começa a ter sangue, ele sai do teatro e vai embora e vai lá para o set terapêutico. Não aparece como Lá ele no descobriu. final, né? Não, foi quando ele foge com aquela fantasia. Então vamos ver. O que era a asa daquela fantasia? Era a necessidade que ele tinha de voar, de ser livre. Ele não era livre. O que eram os chifres que ele usava? Era toda a agressividade dele. Que ele tinha que botar aquilo para fora. E você vê que ele tocava o piano de uma forma muito agressiva. Ele deslocava no próprio instrumento, no objeto transicional dele. Vamos lá, e o que mais que ele tinha? Ele tinha óculos com coração. Ele via a vida com amor. Ele via a vida com a necessidade de ser amado. E a própria fantasia que ele colocava ridícula era a forma de disfarçar aquela criança enferma que estava dentro daquele processo lá. Então, na verdade, eu posso dizer que ele não teve nem realização profissional, porque aquilo, ele para ir enfrentar esse público, era para enfrentar milhões de pais ali, milhões de senso crítico. Você não tem talento, entendeu? Então, ele não teve uma realização profissional, ele só vai ter no final, quando ele faz a individuação. Então, ele não tinha nem realização profissional, nem afetiva. Ele era um adolescente totalmente desamparado, apesar de ter uma idade adulta nesse processo dele. E quando ele vai naquele show que ele não tinha nem condição, que ele estava muito dopado, e ele foge para o centro terapêutico, ele entra nesse processo, aquilo tem uma simbologia. Eu não vou dizer se aconteceu ou não na realidade, mas a simbologia é o seguinte: ele levou para um set terapêutico todas as máscaras para que todo mundo visse que ele era uma pessoa mascarada. E quando ele começa a terapia, ele pega os chifres e tira os chifres. Tirar. O chifre. Na verdade, como dizer assim, eu aqui não tenho que ter minha agressividade. Ali ele sentiu o apoio do grupo. Era uma terapia de grupo. Nesse apoio, nessa segurança que ele sente, nesse acolhimento do grupo, então ele se permite desnudar-se. E desnudar-se. Por isso que ele começa a tirar. Né? Ele começa Foi a isso que tirar. aconteceu. E você vê que a partir daí ele já aparece ele já de roupa normal. E eu achei muito interessante a sua observação muito peculiar dessa relação das roupas, do óculos, quando ele começa a tirar, porque aí a gente vê que as nossas escolhas transferenciais acontecem de uma forma tão natural que parece que é a escolha do ego. Não é do ego. A escolha do inconsciente. É do próprio inconsciente. E ele tem um ponto, Wilson, que eu queria voltar. Na primeira vez que eles foram para os Estados Unidos, foram tocar num lugar maior, se eu não me engano é Troubadour. Em Hollywood. Quando eles chegaram lá, ele estava se preparando já, todo fantasiado, e aí o Bernie, um amigo dele, chega e fala que tinha alguns músicos famosos ali. Na hora, ele fica agressivo, e aí ele se tranca no banheiro, ele dá uma ralhada com ele não queria Bernie, fazer o show. E aí ele fala assim, que eles eram gênios da música americana e que ele não podia se apresentar na frente desses caras todos. O que significa transferencialmente essa reação do Elton? Na verdade, o que ele fez? E, naquele momento, eu posso dizer que na verdade, ele tinha no pré-consciente todo esse sentimento de inferioridade. Mas vem cá, o que o pai dizia para ele? O pai não era autoridade? Era. Não era o sabidão? Você não tem talento, você é isso, não tem que dar braço, não mexe nos meus discos. O pai agredia. Essas pessoas ele colocou como superiores a ele. Na verdade, ele teve o mesmo comportamento que ele tinha com o pai. Ele não queria se apresentar, ele ficava no quarto dele. Então, na verdade, ele não queria nem fazer um show. Não queria. Ele se sentiu muito inferior, muito incapaz. Sim. Não é? Mas ele vai lá e dá um show. Aí ele começa a dar de palhaço. Tanto é que ele pula no piano, que ele fica em pé. E aí a galera vai em delírio. Você quer ver? Que naquele momento ele encontrou um objeto transicional. Qual foi? A palhaçada.
fazer um show, não só pela música, pelo talento dele, que ele nunca se apoiou nesse talento, na verdade, e ele tinha todo o recurso para ter uma autorização de si próprio, no self dele, mas não, aí ele faz a palhaçada e todo mundo delira. E ali ele faz um sucesso nos Estados Unidos que é monstruoso. Mas a gente pode chamar essa palhaçada, assim, ele encontra nessas coreografias que aparentemente ele podia voar, né? Que ele levantava, E ele levantava, e ele imaginava era a asa que ele queria. Que as pessoas também flutuavam, né? Do tipo, olha a grandeza. Olha a grandeza. Né? É uma coisa de uma grandeza que ele era a imaginação dele, as fantasias. A ver ali. Você podia dizer que ele tocava o piano, mas na verdade ele não se sentia à vontade, porque a criança enferma dentro dele perturbava ele. Ele nunca se tornou adulto. E na verdade você vê que nesse processo todo, quando ele se decepciona e ele abandona o show, que ele vai para o set terapêutico, ali provavelmente ele teve que ser internado. Porque tem uma coisa que o Jung fala: nós só vamos decidir, nós só vamos sair do nosso narcisismo, dessas fantasias, desses nossos delírios, porque só tem uma coisa para você fazer a introjeção de uma nova estrutura de personalidade: o sofrimento. Sim. Porque, na verdade, o que o sofrimento faz? Ele faz você introjetar novos padrões. Aquele sofrimento que ele teve, que a carreira dele... Você viu que ele começou a cair assim, ó, com aquelas palhaçadas aí, com a bebida, ó. A carreira dele começou a cair, ele cobra daquele empresário, e você não tinha que fazer, e o cara falou assim: eu vou ganhar 20%, não te quero mais como empresário. Não, eu vou ganhar 20% porque o contrato foi feito comigo. Então, na verdade, o cara não estava preocupado com ele, mas ele entrou num buraco que a carreira dele foi lá embaixo. Sim. Ele saiu das paradas musicais. Naquele processo, ele percebeu que o álcool não era nada. A terapia ajudou muito ele. Naquele processo, porque a terapia foi interessante. O produtor, ele fez nas cenas todo o simbolismo das falas, de uma catarse. Todas aquelas cenas que ele imaginava os personagens, era ele falando para o grupo. Sim. Naquele processo. A gente pode dizer, Wilson, que ele tinha assim vários pontos nodais de inferioridade, de rejeição. Ele tinha a culpa, porque, por exemplo, quando o empresário falou para ele, teve duas questões aí com relação aos empresários. O namorado empresário dele, ou o empresário que era namorado, tomou conta de uma tal maneira que fez ele rescindir o contrato que ele tinha com o empresário anterior. Sim. E ele é tão assim, dominador e controlador, que o Elton, você vê na cena que ele não ficou à vontade, porque ele falou assim: o cara era um cara legal, não dava mesmo para eu ter continuado. Ele é tão submisso que ele buscava tanta validação, e ele era tão submisso que ele obedeceu o namorado empresário. E aí, depois disso, o empresário fala para ele: ó, imagina o que as pessoas pensariam se soubessem que a gente vai para a cama. Então você vai ter que contar para o seu pai e para sua mãe, porque a imprensa vai primeiro neles, para eles não falarem, contar a verdade, mas não falar, para eles não falarem nada para a imprensa. E aí tem duas coisas. Primeira, ele vai visitar o pai, tá lembrado? Me lembro. Quando ele chega lá, ali, na minha percepção, Wilson, ele já encontra um pai muito melhorado, que havia se casado novamente, que havia tido mais 2 filhos, meninos, e quando o Elton vê, quando criança, pediu um abraço pro pai, o pai falou: deixa de bobagem. Pai, quando você vai me dar um abraço, não foi? E aí ele vê os meninos no colo dele, abraçados com ele. Você lembra da parte do disco? Sim, que ele não podia nem mexer nos discos. Que ele vai dedicar. Não, ele pede para dedicar, ele vai para o pai, e o pai não, é para os meus filhos. Ele vai e risca o mundo. Para um cara da empresa. Era para um cara da empresa. Era. Porque ele começou para o meu pai, e aí o pai, ele continuou, ele viu o pai super afetivo com os filhos, conversando com os filhos, irmãos dele, mas com ele, primeiro que ele não reconhecia o Elton, ele chamava ele de Reginaldo. É verdade. Ele não reconhecia ele como Elton, como a figura, né, o cantor, o famoso. Ele não dava validação para ele. Ele não deu, ele era muito orgulhoso, não deu o braço a torcer. Por quê? Ele era um pai melhor, mas com o Elton ele estava duro. E foi daí que ele sai na limusine com o empresário
E ele diz que não vai fazer o show, ele para telefonar para a mãe para dizer que era homem, e a mãe pisa mais nele ainda. Mas você lembra que nessa cena É. ele fala assim, ainda dentro do carro pro namorado empresário, fala para ele assim, eu vou partir o coração da minha mãe. Era um menino. Eu vou partir o coração da minha mãe. Quando ele liga para a mãe e a mãe fala, eu sempre soube. Tu é um fracassado. E eu mesmo. espero que você saiba que você vai viver sozinho, que você nunca vai ser amado. Wilson, naquele momento, aquilo soou para mim como uma condenação. Ele fica de um jeito, é como se, assim, é mais uma pancada. Ele era traumatizado constantemente. E eu acredito que... Aí ele se afunda. O empresário, inclusive, soca ele para que ele vai fazer. Que deve ter sido a primeira de várias... E a partir daí que entra o set terapêutico. Porque aí eu acredito que o show que o empresário... Não, ele já estava atrasado para televisão, era para televisão. Mas ele acaba ficando submisso àquele processo. Então ele tinha culpa por ele... No ego ideal. Não era uma culpa moral, era uma culpa inautêntica. Uma culpa da personalidade, porque ele não conseguia ajustar a personalidade dele. Uma culpa que não era autêntica. Então eu não sou amado pela minha mãe porque é indiferente para ela, porque ela falou, para mim tanto faz. Ele continuava sendo indiferente para ela. E você vê lá, ela era tão cretina que se aproximou só por causa do dinheiro dele, né? Para comprar uma casa. Aí foi outra decepção dele, você viu? E antes da casa, Wilson, foi naquela cena que ele então, que aí eu gostaria que você falasse, quando no estúdio houve uma interação entre ele e uma moça chamada Renate, que eu acho que era funcionária, ele se casa com ela. Se casa com ela. Por que ele se casa com ela? Porque ela deu todo o apoio para ele. Ele foi a figura da avó. Então transferencialmente... Transferencialmente foi a avó. Ela deu apoio, ela fez maternagem com ele, ela disse que era vencedor. Ela gostou realmente dele. Ela sabia que ele era homo. Isso, tanto que eles dormiam em quartos separados. Mas, na verdade, eu acredito que ela tinha um amor verdadeiro, ela queria salvá-lo. Mas, na verdade, quando ele viu misturando no suco de laranja a bebida, e ali foi a grande decepção. Na verdade... Você não acha que ela tinha uma expectativa de que ele pudesse ter um lado hétero? Porque ela fica triste. Não, porque ele teve vidas héteros com mulher, entendeu? Ele tinha... Porque, na verdade, ele tinha a estrutura genética dele, não era homo, eu acredito que não. Ele não tinha esses trejeitos, depois ele adquiriu esses trejeitos. Mas o processo dele hétero existia. Aí ela tinha uma vontade de resgatá-lo, sim, eu acho que sim. Ela investiu, ela gostou realmente dele. E ele gostou dela porque foi a própria projeção transferencial da própria vovó dele, né? Sim. Uma coisa incrível. Quando você comentou que nessas escolhas de objetos homo dele, né, que ele procurava fazer feliz o pai inconscientemente, é porque ele teria observado que o pai era infeliz com a mãe dele? Eu acho que isso é uma sobredeterminação também, né? Por que você falou? Não, eu acho que a busca mais era de abraço, era toda a provisão oral que ele precisou, né? Porque ele se fixou na fase oral, né? Teve uma cena, Wilson, a primeira cena. Ele precisava de abraço, ele precisava de ternura. Isso faz todo sentido, porque na cena em que ele passa, foi a única cena, né? Não, foram duas cenas eróticas entre ele e o namorado empresário, mas a primeira, quando eles têm aquela noite, né, juntos, ao amanhecer, aparece a cena do empresário fazendo carinho nele. E o rosto, a face dele, a expressão facial dele, era a expressão, na minha percepção, de uma criança que encontrou todo o apoio e aconchego que ele nunca teve. Foi aí que ele se entregou. Né? Se entregou mesmo. E levou um tom bom. Quer dizer, o Jung tem razão. Toda vez que a gente buscar a felicidade em cima de objetos compensatórios, nós vamos ter decepção. Então, isso, enquanto não encontra realmente a individuação. E você vê, tem uma cena, para mim, que é a principal desse processo, quando ele começa a se libertar, eu vou me permitir aqui ler, e você vai me ajudando. Ó. Tá. Ele, na verdade, ele começa a tomar noção de suas fugas em intenso sofrimento na terapia. Ele começa o amadurecimento emocional, ele diz, eu sempre acreditei que nunca seria amado, mas ele assume perante o grupo. O grupo então dá uma devolutiva para ele. É um progresso seu assumir a responsabilidade das suas ações.
A primeira conscientização dele, o primeiro modelo dele olhar para dentro. Ele diz, comecei a ser um babaca em 1975. Esqueci de parar de ser babaca. Tanto que ele agora começou a ver o ridículo que ele passava. Devia ter sido um homem mais comum. Preste atenção. Sinto vergonha. Passei muito tempo magoado e inferiorizado com coisas que não importavam para mim. Ele começa uma volta da realidade interior, permitindo o retorno de todo aquele material recalcado. E aí, quando ele permite esse retorno, aparece uma cena que ele faz uma catarse com todos os membros que machucaram ele. A primeira que chega, olha que coisa interessante, é a vozinha. E falando, você nunca teve nada de comum. Você é um talento, você é maravilhoso. A primeira estrutura que deu apoio para ele fazer essa catarse foi a figura da avó, na verdade. Quer dizer, a estrutura, ele reconhecia aquele apoio daquela vozinha, né? Ele vê a mãe ridicularizando ele. Ela falando, olha, só você aqui falando dos seus sentimentos, que desperdício de tempo. Ele responde, olha a primeira catarse dele, ó. A avó não precisou, né? Mãe, eu sei que nunca foi fácil me aturar. Espero que você me perdoe. Precisamos nos perdoar. Olha que modelo de interiorização que ele faz ali. Ele deu uma bufetada na mãe. Mãe, eu sei que nunca foi fácil para você. Eu fui um rebelde. Espero que você me perdoe. Mas nós precisamos nos perdoar. Acabou. Ali ele acabou o problema com a mãe dele. Não é? Você quer fazer um comentário nesse? Porque assim, ali assim, ele mostra um grau de maturidade consistente com a perspectiva de manter o lado bom e mal do objeto, conceber o lado bom e mal. Porque se o lado bom fica idealizado, manifesto, o lado mal está recalcado. Sem dúvida. Se o mal está manifesto, o lado bom está recalcado. Quando você compatibiliza as duas coisas, luz e sombra, ele demonstrou amor por então você aceita o outro como ele é. E demonstrou amor pela mãe. Mas outra face. Aí eu posso dizer, pergunto para você, que a partir do momento que eu me aceito como eu sou, reconhecendo, como você também disse, esse meu eu interior, eu então tenho condições a partir daí de melhor compreender e me adaptar e fazer escolhas aos reais. objetos como eles são. Fazer escolhas reais. Com o seu lado bom e o seu lado não tão bom? Sim, vai fazer escolhas reais. Mas não pode colocar, ele não podia continuar colocando a felicidade em cima de objetos que ele sabia que não iam fazer ele feliz. Normalmente, quando a gente faz escolhas fantasiosas, elas nunca são verdadeiras. Elas são apoiadas, como Jung diz, numa máscara que você cria, numa fantasia. Essas escolhas sempre vão dar errado. Na verdade, nós temos um grande inimigo que ele teve, que é o orgulho, que é o sentimento de superioridade e o egoísmo. E as pessoas hoje que vivem o narcisismo em busca de felicidade fora desses objetos, eles, como Jung diz, vão ter que fazer uma introjeção de novos modelos através de sofrimento. Porque a gente sabe que tudo que entra na nossa mente fica ativo, mas a introjeção, ela pode se fazer de muitas maneiras, pela repetição. A introjeção se faz quando você se identifica com o objeto, mas não tem maior tapa na cara que o sofrimento, que a queda. Porque quando vai no sofrimento, aí volta a maturidade do processo. E olha só, surge em segundo lugar, logo depois da mãe, o empresário sedutor. E ele ouve do empresário, seu problema é que você é egoísta. Olha só a maturidade dele agora, de assumir que ele era. Não, o meu problema foi acreditar que você me amava. E você nunca foi capaz de me amar. Fiz tudo para manter o seu amor, algo que nunca tive. Na verdade, algo que nunca tive, ele fala do pai. Mas aqui, ele estava disposto a escolher ele como um objeto de escolha real dele. Mas não. E o meu problema não era egoísta, não. Você que era um problema para mim nesse processo. Aí a avó aparece de novo, né? A avó diz, ele foi tímido por culpa do pai, que não deu carinho para ele. Acertou. O pai então aparece na cena, retruca. Não me culpe
ele seria estranho de qualquer jeito. Então o Elton diz ao pai agora, bota o pai no devido lugar. Aceito ser bem estranho, diferente, mas não admitirei mais que falem comigo dessa maneira. Assim. Olha só, ele agora começa a assumir uma personalidade de adulto. Agora ele tem autonomia. Ele tem autonomia. Ele agora diz, eu não preciso desse objeto afetivo, que ele não existe para mim. Eu não fiz escolhas reais. Escolhas reais a gente só faz quando tem maturidade. Jung fala claramente isso. Nós só vamos fazer escolhas reais quando tiver maturidade. O problema é que o nosso orgulho e o orgulho dele não deixava ele admitir isso. O nosso egoísmo não deixa ele admitir que a gente erra. As pessoas são muito... É fácil. Você acha que é fácil dizer assim, eu errei? Não é fácil, minha filha. Você tem que vencer todo aquele monstro, aquele adversário interno. Ele não admitia que ele estava errado. Ele se sentia só desamparado. Mas aqui não. Ele aceitou todas as críticas e disse, olha aqui, ó, vocês não vão me tratar mais assim. Aí aparece o Bernie, olha que coisa interessante, como moderador. O Bernie dá um show. Ele diz assim, Elton, está na hora de você dizer tudo isso para eles. Bernie, eu nunca lhe disse o quanto precisava e preciso ainda de você. Aí ele quebrou todo o orgulho dele. Porque, minha querida, nós, eu, você e qualquer pessoa, nós só vamos ser felizes quando nós tivermos uma individuação. Porque qualquer escolha que você faz fora da individuação são escolhas compensatórias, que só vão te dar decepção. Agora, então ele deixou de fazer essas escolhas. Bernie aparece e diz, Elton, estava na hora de dizer isso para eles, mas eu amo você, bicho. Ele usou esse termo. Eu amo você, bicho. Sempre amei e sempre amarei esse grande amigo que você foi. Você compõe músicas lindas que milhares adoram. Isso é o que importa. Lembre-se, isso é o que importa. Porque se ele tivesse essa autorização do self, ele não teria caído onde ele foi. Lembre-se quem você é hoje e não daquele que você foi. E fica bem claro, bem aceito consigo mesmo. Fique muito bem consigo mesmo. Então, ele vai começando a fazer tudo isso. Ó, o empresário de novo aparece. Ele não sabe quem ele é. Ele retruca, ó. Sei sim, sou Elton Hércules John. Ele mete o Hércules ali. Sim. Ele aparece agora com criança dizendo, pensei que você fosse o Regi, que era o apelidinho de Reginaldo. Ele então diz para ele, eu não sou mais essa criança faz muitos anos. Não é verdade? Então ele se ajoelha na frente dele mesmo, menino, e a criança faz um carinho no seu rosto e diz, você não vai me abraçar? Ele abraça a si mesmo. A criança surge de novo, dando carinho para ele. Ele introjeta naquele momento a criança em paz, libertando-se das projeções da criança enferma e recalcada. Ali ele deixou de fazer transferências da sua inferioridade. Ali veio a maturidade. Essa maturidade não é uma coisa muito fácil, não. Por isso que todos nós sofremos muito até começarmos descobrindo quem na verdade nós somos. Porque as nossas máscaras impedem. Aí ele vai ser internado. A primeira pessoa que vai visitá-lo é o Bernie. E ali ele sente todo o amor do Bernie. E o que acontece, ele volta, o Bernie diz assim para ele, o seu grande amor, não é? Livra-se dessas drogas, se reconcilia, não é? Com o seu grande amor verdadeiro, que nunca lhe abandonou, que é o próprio talento da música. Ele vai procura lá na clínica, né? Uma sala, senta no piano. Aí vem a individuação. E a música era a única coisa, eu escrevi um comentário aqui, a música era a única coisa real que ele possuía, não é? Era a expressão do amor que sentia e transbordava no seu talento. A música era o alimento da alma dele, do seu próprio self, das expressões desse amor verdadeiro que habita em cada um de nós. A essência de nossas almas se expressa de muitas maneiras. Márcio, eu vejo você hoje com uma grande componente de autorização do self, que você se realizou como professora, como uma terapeuta.
Mas essa coisa você precisa introjetar como aquilo que te traz toda aquela felicidade que você precisa. Porque aí as suas escolhas, como as minhas escolhas, são muito mais verdadeiras hoje. Sim. Quando eu me auto-encontro. E aqui ele fez aquilo que o Ingo dizia, que era a própria individuação. E é uma coisa tão interessante que você vê que no final do filme ele ficou 28 anos sóbrios. Na verdade, ele está sóbrio há 28, até hoje. Ele continua um comprador compulsivo, que isso é natural, ele busca ainda, pela emoção pulsional, prazeres substitutos, que não tem nada demais. Ele está há 50 anos com Bernie, e ali ele fez a primeira escolha verdadeira dele, que não era o próprio pai. Ele escolhe um companheiro mais novo, né? Que eles adotam 2 meninos, 2 crianças, eu acho que não apareceu. E na verdade, ali ele transborda o amor que ele precisava dar, porque ele só queria receber, na verdade. E nesse só queria receber, vamos pensar uma coisa, você falou que o sofrimento é um meio de introjeção de novas percepções, de novas formas de pensar e tudo mais. Ele vivia para provar alguma coisa para ele mesmo e para os outros, buscando uma validação, uma aceitação. Ele tinha um profundo masoquismo. Certo? Isso era muito masoquista, porque ele se machucava, ele não se conhecia, ele não sabia, ele não reconhecia o talento que o Bernie reconhecia nele, que era dele. Ele não se reconhecia, ele não se tinha sentimento de fracasso, ou talvez melhor de fracasso, que ele não se sentia merecedor. Não. Né? Porque ele tinha as culpas inautênticas dele. Mas, querida, o que você está percebendo é que toda vez que a gente tem fantasias de botar a felicidade fora, nós estamos narcisos. Nós estamos focados em nós. E todo narciso só vai acordar quando cair. E porque, na verdade, você tem que começar a encontrar, como eu comecei dizendo, o amor, ele começa numa autorização do self. Quando você encontrar felicidade, hoje eu tenho uma felicidade imensa de ser um psicanalista, de ajudar o meu próximo, mas eu encontrei na minha individuação hoje, a felicidade é de mim. A minha felicidade é proporcionar a felicidade. Eu vivo hoje para isto, para ajudar o meu próximo. Mas a minha autorização do self, ela não desapareceu. Eu tenho um prazer imenso de ensinar, eu tenho prazer de estar aqui. Então, hoje, eu me basto. Então, eu posso dedicar às pessoas um amor que eu nunca dei. Um amor de verdade. Um amor que não idealiza, porque ele vivia de idealizações, de fugas. Quem idealiza, foge. Porque ele era uma pessoa extremamente ferida, né, Wilson? Quando você falou que ele, ao final, ele abraça essa criança, ele começa a curar as feridas que ele tinha dentro dele mesmo. Ele começa a curar a si mesmo. E aí, na análise, o que a gente faz com o paciente? O paciente vê o problema, a ferida, fora, no outro. O outro é a minha ferida. O outro provocou o meu sofrimento. O outro é que é o responsável. E aí a gente traz ele porque ele tem os objetos interiorizados dessa maneira. Quando ele acolhe a si mesmo, quando ele se perdoa, quando ele consegue compreender a imperfeição do outro, aí tem uma regulação. Então, quando ele começou a se curar, ele começou também a reconhecer o valor que ele tinha. Sim, ele botou toda a felicidade no talento musical. Não para receber, para dar, distribuir aquele talento. E você lembra que o Bernie, depois que ele fica lá, ele se interna de fato, e o Bernie vai visitar ele, e aí ele fala assim, eu não sei, ele falou assim, eu tô com medo, porque o Bernie perguntou se ele havia voltado a tocar, e ele falou que não, nunca mais. E ele falou assim, eu não sei se eu tô com medo de não ser tão bom sem as bebidas, sem as drogas. E aí cai naquilo que você falou, que ele fala para ele acreditar nele mesmo. Sim. E aí quando você falou que ele permaneceu com a impulsão pelas compras, que a gente chama de emoção pulsional, isso não é uma alteração de ego. Pode ser, mas tudo que nos dá prazer é lícito.
desde que eu não prejudique os outros, né? Então, todos nós temos as nossas próprias emoções pulsionais, né? Alguns de uma forma, outros de outra forma. Mas o que eu acho que é importante é a gente entender que isso tudo é humano em todos nós. A grande sacada é que na fase final da vida, ele entra em autorização empática, quando ele cria essas crianças, quando ele reduz os shows para ficar com a família. Este é o autoencontro. Ali ele começou a fazer as primeiras escolhas verdadeiras. Ele começou a aprender a dar, que ele não dava, ele só queria receber. Então você vê que hoje nós temos uma sociedade infeliz. Esse caso dele é o caso de milhões de outros artistas. As pessoas são felizes porque as pessoas não se conhecem, porque as pessoas não interiorizam, porque as pessoas querem receber. Então, feliz daquele que tem pelo menos um objeto de realização do self, que isso chama-se propósito. E os propósitos, eles são assim. As primeiras pétalas da rosa, mais de fora, que aparecem mais, são ligados a esses nossos objetos que caracterizam o amor. Ou pela ciência, ou pelas artes, ou pela música. Mas para chegar no amor ao próximo, como ele chegou no final, ele teve que cair lá na cachoeira, né? Ele foi lá embaixo a 30 metros de profundidade. Porque o Jung diz claramente que o maior modelo para individuação, você vai cair pelo sofrimento, até que você desperte. Aí você começa a fazer escolhas que não são escolhas transferenciais. Porque que eu sempre falo para você, se Freud tivesse descoberto a transferência, como a gente vê hoje, nós tínhamos uma outra psicanálise. Ele fez uma transferência em retorno de recalcado. Eu posso dizer que ele só começou a ter retorno de recalcado na terapia, quando ele sentiu seguro e apoiado por aquele grupo, onde ele tira a fantasia. Você vê que no set terapêutico ele vai tirando a fantasia. E, na verdade, ele deve ter sido internado até por indicação da própria terapeuta, porque ele precisava se descontaminar. A gente não sabe. Mas, na verdade, você vê que o grande amor da vida dele, o grande apoio, foi o amigo. Logicamente que ele transformou, ele sublimou aquele amor em um outro tipo de amor, mas que está até com hoje lá. E você pode ver que a melhor fase da vida dele foi essa última fase, onde ele adquiriu muito mais maturidade, as músicas dele tiveram muito mais emoção, transmitiram muito mais o sucesso dele. Talvez ele tenha tido, a gente nunca vai saber, né? Ele tenha tido conseguido perceber que quando aquele cara falou para ele que ele tinha que matar quem ele era para ser quem ele gostaria, esse eu que ele gostaria de ser, que foi todo constituído por essa persona narcísica, foi uma grande ilusão. Sim. Que só fez ele, ao se distanciar cada vez mais de si mesmo, das suas dores, que ele é desbaseado de si mesmo. E provocou muito mais dores. Ele teve que se reencontrar com ele mesmo, com esse vazio, com essa escuridão, para que ele pudesse ver a luz que ele não conseguia ver, que estava dentro dele mesmo, na própria essência dele, né? E ele encontrou. Ali ele encontrou, aí vem de encontrar o que você falou, pode se passar anos, você, numa jornada dessa, até que você perlabore, mas é lindo, a trajetória é linda. E na verdade eu posso falar uma coisa para você, saindo um pouco da psicanálise, a regência do amor sobre nossas vidas, eu vou chamar Deus de amor, é tão fantástica que quando a gente percebe essa regência do amor sobre nossas vidas, e a gente percebe que quando a gente não ama o outro em primeiro lugar, a gente sofre, mas quando a gente ama o outro, a gente sente paz, a gente começa a ter uma coisa interessante, que é confiar, que nós não estamos sozinhos, que dentro do nosso self tem todo esse modelo de amor, mas que nós temos que não ter vergonha de potencializar esse amor, esquecendo um pouquinho de nós. Foi o que aconteceu no final, quando ele disse, reduzo os meus shows, o meu trabalho, para ficar mais com a minha família. Então, na verdade, ele saiu de um processo muito mais instintivo para um processo de autorrealização, e que siga de exemplo para todos nós essa coragem que ele teve de vencer a si mesmo, porque Sócrates dizia, conheça a ti mesmo. E as pessoas orgulhosas, as pessoas egoístas, elas buscam fugas e elas não se conhecem.
Então, nós temos hoje no set terapêutico, nos consultórios, eu vejo no atendimento fraterno, um grau de sofrimento onde as pessoas não sabem o que estão fazendo aqui. As pessoas não sabem. As pessoas estão sem propósito. Ele encontrou o propósito no final. O caminho dele, né? Eu acho que a nossa análise foi boa. Foi ótima. A gente foi na frente, foi atrás, mas eu acho que a gente mostrou aqui uma coisa muito importante. Eu agradeço muito o seu convite e fiquei muito feliz porque você foi um grande contraponto. Desculpe às vezes se eu falei demais, mas... Está perdoado. Eu acho que nós temos que nos perdoar. Como ele disse para a mãe, peço perdão, mas nós temos que aprender a nos perdoar. Entendeu? Porque quando a gente ama de verdade, a gente não tem nada para perdoar. Entendeu? Porque a gente não idealiza mais e sabe que o outro é tão imperfeito como nós. Muito obrigada. De nada. Foi um prazer. Me senti muito honrado, tá? Um prazer. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.